Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos então iniciar agora o nosso capítulo número 8, Planeta Azul. Então abra o livro na página 48 e vamos iniciar a nossa aula. Nessa primeira parte iremos falar das águas oceânicas. Não há um consenso ainda sobre a origem das águas em nosso planeta. Acreditam-se em vários fatores, como uma chuva de asteroides, meteoros e cometas, a reação de elementos da atmosfera ou chuvas provocadas pelas erupções vulcânicas. As águas oceânicas são divididas em 5 oceanos e diversos mares. Os oceanos são grandes volumes de água salgada que separam os continentes, sabemos disso. E os mares são porções desses oceanos. Os mares podem ser divididos em mar aberto, que são formados pela costa dos continentes, tendo ampla comunicação, como é o exemplo do Mar do Norte, da China ou do Caribe. Os mares interiores, que são rodeados por terras, então eles têm estreitos canais, como é o caso do Mar Negro, do Mar Vermelho e do Mar Mediterrâneo, e também podem ser fechados, ou seja, sem uma comunicação com o oceano, como é o caso do Mar Cáspio e o Mar Morto. O Oceano Atlântico é o segundo maior oceano do mundo, ele tem 80 milhões de quilômetros quadrados. É o mais utilizado comercialmente, ele divide a Europa, a América e a África. No seu fundo, há uma cadeia de montanhas, que é formada por vulcões ativos e inativos. Já o Oceano Pacífico, ele é o maior oceano do mundo, tem 165 milhões de quilômetros quadrados. Banha o ocidente da América e o oriente da Ásia e da Oceania. Tem as maiores profundidades do mundo. O Oceano Índico tem 74 milhões de quilômetros quadrados. Sua maior parte fica abaixo da linha do Equador. Banha o sul e o sudeste da Ásia, assim como o leste da África e o oeste da Oceania. E nesse oceano a gente tem ilhas importantes, como é o caso de Madagascar. Eu me remexo muito, mexendo! Muito! Eu me remexo muito, mexendo! Muito! O Oceano Glacial Ártico banha o norte do Alasca, do Canadá, da Groenlândia, da Europa e da Ásia, ou seja, toda a porção norte do planeta. E o Oceano Glacial Antártico, que tem 20 milhões de quilômetros quadrados e fica nos arredores da Antártida. Fica a maior parte do ano congelado devido às temperaturas locais. E é conhecido como um santuário marinho porque tem uma grande quantidade de alimentos naquela região, o que atrai diversos animais marinhos. Outras características desses oceanos são os movimentos, que são causados pelos ventos, pelas temperaturas, pelo movimento de rotação, pela força de atração da Lua. Por exemplo, temos as ondas que ficam próximas das praias e também no alto mar. São mais comumente ocasionadas pela ação dos ventos. No caso das grandes ondas, os tsunamis são ocasionados por maremotos. As marés representam a subida e a descida do nível da água. E ela é ocasionada geralmente pela atração da Lua e do Sol, geralmente em cada 6 horas, como vocês podem ver na imagem que está aparecendo aí. As correntes marítimas são grandes deslocamentos de massas de água e são geralmente ocasionadas pelas diferenças de temperatura e salinidade, assim como o relevo, ventos e também o movimento de rotação da Terra. Dependendo de suas origens, podem ser frias ou quentes, e isso vai impactar no clima da região. Com uma maior exploração econômica dos oceanos, vai ocorrer também uma maior contaminação deles. A maior parte dos produtos e matérias-primas são transportados pelos oceanos, principalmente por ser um transporte mais barato e também mais seguro. Então, as indústrias geralmente se instalam em regiões litorâneas para favorecer a entrada e a saída de determinados produtos, como vocês podem ver nas imagens que estão aparecendo aí na tela. Além disso, o oceano também é uma fonte fundamental de recursos para a pesca. É verdade. E não só para a pesca, também são encontrados recursos minerais como sal e também combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo. Entretanto, a riqueza marinha vem sendo ameaçada. A pesca industrial tem causado uma poluição muito grande e causado também uma drástica redução na vida marinha. Em 2008, por exemplo, 70% dos estoques de peixes estavam sob a capacidade máxima de exploração. 2,6 bilhões de pessoas se alimentam de peixes e frutos do mar. Como solução para isso, surgiu a criação de peixes e outras espécies, chamada de aquicultura, que são grandes fazendas dentro do mar.
Porém, ambientalistas apontam problemas causados por essas fazendas, pois restos de rações e excrementos potencializam uma poluição e destruição também da vegetação costeira. Além disso, a gente tem como grave problema a poluição das águas, causado principalmente pelos lixos jogados nas praias e rios, e isso vai proporcionar um desequilíbrio ecológico. Outro fator contaminante dos mares e oceanos é também o derramamento de petróleo, que causa altas poluições oceânicas. A gente viu isso recentemente, com aquele óleo chegando nas praias do Nordeste. E para finalizar, a atividade que vocês irão fazer no livro didático são as da página 67 e 68, de 1 até a 3, foquem nisso, 1 a 3, e do livro suplementar, as questões de 1 até a 6. Belezinha? Então, bons estudos e até a próxima. Fui!